Seja bem-vindo ao podcast Sala Cheia. Olá, Ricardo. Bem-vindo aqui ao nosso programa. Hugo, obrigado, antes de mais, pelo convite. É sempre um prazer ter a oportunidade, primeiro, de falar contigo e depois de poder partilhar aqui também algum do conhecimento que se tem vindo a acumular durante os últimos tempos nesta área em particular. Portanto, muito Vamos a isso. entusiasmado por estar aqui nesta conversa. Obrigado. Vamos a isso, Hugo. Obrigado, vamos a isso. Antes de começarmos propriamente aqui, eu pedia-te, sim, de uma forma sucinta, que te pudesses apresentar, para quem não te conheça, para termos alguma espécie de contexto para o resto, para o desenrolar da conversa, pode ser? Claro que sim, claro que sim. Antes de mais dizer que a minha formação de base é Educação Física e Desporto. Uhum. Rapidamente percebi que dar aulas em escolas não era a minha motivação, nem era essa a minha vontade. Ainda bem que tínhamos um ano de estágio na universidade na altura para percebermos isso. Ficou bastante claro para mim. Entretanto, faço uma pós-graduação em gestão do desporto, entro mais na área da gestão propriamente dita, passo por algumas experiências em diferentes âmbitos, trabalhando num clube de futebol profissional na altura, cheguei a ter uma academia também, a ir uma academia, um health club, um pequeno health club, e mais à frente procurei entrar neste mercado, apontando para áreas que faltavam em Portugal na altura, e decidimos na altura, e eu e o meu sócio da altura, montar uma empresa dedicada e apontada para a promoção de ações de formação na área do desporto. Percebemos rapidamente que o mercado estava no futebol e, portanto, começamos a produzir uma série de cursos na área do futebol. De que ano é que estamos a falar? Estamos a falar há 15 anos atrás. Okay. Seguramente há uns 15 anos atrás, certo? E em Portugal, nessa altura, havia muito pouco, e devo dizer e confessar aqui, em primeira mão, que muitas das ideias que nós tivemos de ações de formação foram baseadas no que a Real Federação Espanhola fazia na altura. Uhum. A Real Federação Espanhola já tinha um departamento forte de formação que desenhava uma série de programas apontados para os profissionais de futebol, e nós cá em Portugal não tínhamos ainda a Federação a operar nessa matéria, não tínhamos players privados a operar nessa matéria também, e decidimos então que seria interessante começar a promover algumas ações de formação apontadas para diferentes profissionais de futebol. Na altura, muito apontado para gestores, diretores desportivos e tudo o resto, mais nessa área da gestão. Depois percebemos também que havia aqui um espaço, na altura, para uma figura que era relativamente recente, que era o scout de futebol, e portanto colocamos uma série de ações de formação no mercado. Aquilo correu bastante bem, também operávamos praticamente sem concorrência nenhuma na altura. É sempre útil. Certo, é. Claro, ela mais cedo ou mais tarde há de Vai aparecer, surgir. sim. Uhum. Das duas uma, se não há concorrência, das duas uma, ou não há mercado, ou então, tipo, nós somos os visionários e estamos à espera que o mercado comece a aparecer. E Na aparecerá nesse verdade, caso, não é? exato, e parece-me claramente que nesse caso em particular o timing foi perfeito, apesar de na altura termos batido algumas portas das organizações de futebol em Portugal e toda a gente dizer, isso, formação, isso ninguém quer saber disso, isso, a formação é financiada, o Estado paga a formação, e por isso havia muito essa ideia de que as pessoas não estavam disponíveis para pagar por formação. Nós felizmente conseguimos provar o contrário e crescemos e desenvolvemos essa empresa com algum sucesso. Chegamos a fazer formação em vários países, chegamos a ter uma filial também no Brasil, na altura pensamos que era uma boa estratégia. Claro que depois veio a ver-se com a desvalorização do real que o negócio tornava-se complicado. Mas bom, já nessa altura eu começava a pensar um pouco no online, ou seja, sentia que era um bocado frustrante tu teres, desenhares um programa, colocá-lo no mercado, arranjar uma sala para fazer o programa, tratar do catering e tudo o resto, e quando a formação acabava, ela esgotava-se nela própria, ou seja, todo aquele esforço que tu fizeste desaparecia, ou seja, dava uma ideia quase que era perecível, que desaparecia. E nesse sentido comecei a pensar cada vez mais, ok, mas como é que conseguimos fazer isto de uma forma que este esforço consiga permanecer durante muito tempo? Pronto, o online parecia ser a solução. Provavelmente nessa altura era muito cedo para falar no online em Portugal, apesar de no Brasil já ser uma coisa relativamente tradicional, era muito cedo para falar no online em Portugal. Fui amadurecendo estas ideias até que há uns
7 anos começo a materializar essa ideia com a criação de uma plataforma. Começou de uma forma mesmo muito rudimentar, eu imagino que vais falar sobre isso mais à frente, mas a partir daí comecei a falar da Soccer Hub, correto? Exatamente. E a partir daí comecei-me a especializar no online e desde então, há 7, 8 anos atrás, que quer num contexto de formação de curta duração via Soccer Hub ou desde então ligado já a universidades, a promover pós-graduações e cursos mais longos em formato 100% online, sendo que a última fase, que é a fase em que estou atualmente, já fazemos coisas mais quase experimentais, misturas de formatos, de uso de tecnologias diferentes, mas acho que vamos passar por isso um pouco mais à frente, portanto, boa. Já ficamos aqui a nível de introdução, ficamos aqui com uma overview. Muito obrigado, já já ficamos global. aqui claramente com uma perspectiva daquilo que tem sido a tua experiência profissional neste mundo da formação e também, mas não só, no futebol. Já vamos claramente mergulhar desde logo neste teu belíssimo projeto que é o Soccer Hub. Mas uma primeira pergunta desde já, Ricardo. É realmente digitalizável o ensino do futebol ou de partes daquilo que os stakeholders do futebol têm que saber? Isso é passível de ser digitalizável? Eu acho que sim. Eu acho que a formação presencial e a experiência da formação presencial nunca vai deixar de existir. Portanto, o online não veio matar o presencial? Não vem, deverá ser complementar. Nós devemos pensar de uma forma de complementaridade e não só pensarmos na complementaridade com a formação formal em contexto de sala ou em contexto mesmo de relevado, mas mais experiências em contextos da prática, de interações, de aprender com mentores. Portanto, conseguir encontrar aqui um conjunto de diferentes formatos de entrega de conhecimento que possa passar numa fase pelo online, pelo presencial, pela tutoria, pela mentoria, e fazer aqui um cocktail em que tudo isso misturado entregue ao aluno a experiência que ele precisa. Isso com vista aqui, aumentar a adesão do aluno, do formando ao programa, aumentar o impacto, aquilo que no fundo tu querias, há bocado estavas a referir que a formação se esgotava nela própria, queres no Certo. fundo potenciar o resultado da formação pós-formação. Porquê é que queres fazer esta mistura toda? Primeiro, aqui a ideia, isto parece assim já um bocado um clichê, porque ouve-se muita gente a dizer isto, mas eu sinto mesmo isso, que eu gostaria de conseguir chegar ao máximo, ao maior número de pessoas possível. E continua para mim ser uma satisfação quando vejo um reporte de uma venda qualquer e ver que um cliente do Ruanda comprou um curso da Soccer Hub. E nós estamos a falar de realidades, é certo que nós aqui em Portugal e na Europa conseguimos estar frente a frente com estes especialistas, mas alguém no Ruanda que está a fazer um curso com um especialista internacional, para ele é uma coisa mesmo importante poder ter este contacto frente a frente, apesar de não ser interativo com um profissional desta área. Eu imagino a formação 100% assíncrona, online, quase como uma boca do funil, em que tu mandas para lá muita gente e depois a partir daí começar a trabalhar essas pessoas no sentido de, ok, mas o que é que tu precisas mais? Como é que queres complementar a tua educação? E começar aí sim a pensar noutros formatos que eventualmente possam ser entregues. A Soccer Hub não é isso, a Soccer Hub é mesmo a boca do funil, ok? Tem basicamente formação assíncrona, não é? 100% assíncrona, cursos altamente especializados de curta duração. A ideia no futuro seria quase um Udemy do futebol, em que tu vais e entras, tens quase um motor de busca e ele pergunta-lhe o que é que queres aprender hoje sobre futebol, tu introduzes lá uma série de palavras-chave. Marketplace no ensino de futebol, basicamente. Marketplace não obrigatoriamente, porque eu acho que esses conteúdos têm que ser sempre curados, ou seja, não queremos... abertos para qualquer pessoa que lá queira colocar conteúdo. Não é? Exatamente, isso mesmo. Não obstante, recebemos, e com alguma recorrência agora cada vez mais, contactos de outras pessoas que até já produziram cursos noutras plataformas ou plataformas próprias, dizer, olha, eu gostava de ter o meu curso aí. Nós temos sempre aqui um pé atrás, porque eu gosto de dar a ideia ao nosso aluno que eu, se fizer este curso, que gostei,
vou fazer aquele, epá, e aquele tem uma linguagem comum, uma linguagem gráfica, uma linguagem estética, a forma de apresentação dos conteúdos, que existe aqui uma linguagem comum, e para isso, pá, na generalidade, temos que ser nós a gravar os cursos, a editar os cursos, a produzir os cursos, a discutir o conteúdo e o plano de estudos com os docentes, para que o aluno salte de um curso para o outro, sabendo com o que é que pode contar. Isso também é uma forma de, em termos de proteção de negócio, protegeres um pouco mais o teu negócio. Eu pergunto desta forma. Quando estamos a falar de cursos online, nada impede o formador de estabelecer uma relação direta com o mercado e, portanto, Certo. fazendo um bypass às plataformas que agregam de alguma forma conteúdo, neste caso à SoccerHub. Como é que isso de criares uma linha editorial, uma linha gráfica, uma identidade, é uma forma também de contornar alguma tentação maior de bypass à própria plataforma? Como é que se pode, posto de outra forma ainda, como é que se pode contornar esta tentação normal do mercado? Repara, eu acho, e é certo, que durante este período, quando a SoccerHub entra no mercado, pelo menos nesta área do futebol, não havia nada. Foi pré-pandemia, ou muito pré-pandemia, e havia muito poucos esforços. Portanto, os conceitos, ou muitos deles, foram importados de outras plataformas que já faziam isto noutras áreas em particular. Aliás, eu digo sempre isto, que a primeira coisa que eu fiz foi comprar um curso no Udemy sobre como fazer curso online, em que explicavam passo por passo, até o equipamento era sugerido e tudo o resto, e segui muito por ali, mas depois criamos aqui um pouco a nossa identidade. E a identidade tem muito a ver com a minha crença sobre o que é a experiência de formação neste ambiente, ok? Uma vez mais, aqui a ideia da SoccerHub, nesta lógica de massificação, de facto passa por criar essa linha de acordo com o que nós acreditamos que é o formato que o aluno quer receber, mas por outro lado, o meu sonho é conseguir criar um ambiente amistoso o suficiente, mas 100% automatizado, ok? E é isso que é a SoccerHub, e vem muito no seguimento daquela ideia que eu tinha da frustração do facto da formação ser perecível, da formação presencial. E por isso é que a ideia é que tudo seja automatizado, ok? Mas há quem diga, deixa-me fazer aqui um bocado o papel do advogado do diabo, Claro. que formação totalmente assíncrona, sem nenhum momento síncrono, etc., não é sequer verdadeiramente formação. O que é que tu achas sobre esta observação? Voltamos àquilo que tinha dito há pouco. Depende do conteúdo que tu queres entregar, percebes? Eu acho que pensar numa lógica de conteúdos mais introdutórios ou conteúdos eminentemente técnicos ou de produção de conhecimento. Eu tinha muita ideia da SoccerHub quase como, e também digo isto muitas vezes, que é, aliás, nós temos um dos cursos que é do Wolfgang Schollenhorn sobre a aprendizagem diferencial, em que nós tentamos descodificar o conhecimento científico na prática, ou seja, pegar no que é que foi produzido a nível científico e pôr aquilo em miúdos para que chegue à prática mais rápido, porque o que acontece normalmente entre a produção de conhecimento e a chegada à prática às vezes vão 10, 15, 20 anos, Certo. porque os académicos produzem trabalho para eles próprios, para outro académico ler, não é? E nós quisemos, a ideia seria encurtar um pouco a distância para a prática. E por isso, eu acredito que há determinados conteúdos que podem ser entregues em formato 100% assíncrono, há outros que se entende que podem ser ou não, há outros que são claramente entregues em formatos síncronos, há outros que deverão existir essa interação com determinada ponderação entre o assíncrono e o síncrono. Portanto, acho que não há um tamanho para todos. One size fits all Entendido. E não diz uma parece que coisa, se aplica quais aqui. são, focando agora um pouco no online, Certo. e se calhar até pegando a tua maior experiência que é no assíncrono, quais são os grandes desafios que existem para digitalizar conhecimento? No fundo é isso. Que é que tu dirias? Repara, o Covid veio nos ajudar em muitas coisas, nesta área em particular, não só no volume de vendas, mas também no mindset dos docentes ou dos autores ou dos formadores. E dos formandos também, não é? Exatamente, na forma como eles lidam com estas tecnologias.
O grande desafio que eu enfrentei no início, pá, era, e dizia sempre isso, que era, pá, primeiro tem que formar o formador, não é? Migrá-lo para uma ideia de um conceito de produção de conteúdo em formato online. Para teres a noção, e agora é curioso que já não há tanta essa resistência, e nós agora começamos a filmar os cursos já com a utilização do teleponto. No início, convencer um docente a produzir um guião que vai ler para entregar o seu conteúdo era mesmo um esforço gigantesco. Aliás, era raro aquele que aceitava, porque dizia, ok, tira a espontaneidade e tira. Não vamos também estar aqui a escamotear isso. E, portanto, o grande desafio que enfrentei logo ali no início foi convencer ou transformar o formador presencial num formador online. Ponto número 1. Depois, também senti que, por outro lado, o formador sentia-se muito entusiasmado pela experiência de ter conteúdo online e tudo o resto, de passarmos esta ideia de que pá, vais produzir um Pode cursinho em impactar mais inglês. pessoas, não é? Pá, exatamente, sim. Aliás, eu até dizia, pá, vocês é que me deviam pagar para terem aqui um curso, porque eu vou estar a levar a vossa voz um pouco por todo o mundo, não é? Pá, e não duvido que até É uma possam ter observação surgido. legítima. É, absolutamente, absolutamente. E, portanto, eu acho que foi esse o grande desafio. Depois, também, evidentemente, nessa altura, a relação do aluno, sobretudo, temos de ter aqui um pouco também da lógica nacional, porque, de facto, nessa altura, a relação de um aluno com a formação online, e que foi muito influenciada por as experiências online que existiam na altura, que eram muito maçadoras, que era, opa, agora lê o texto, agora tipo faz esta tarefa, agora pá, imprime isto e aponta, percebes? E nós passamos por um conceito 100% video-based. É tudo vídeo, é certo que depois fazemos a mistura entre o vídeo e o conteúdo que está a aparecer e, portanto, o aluno que a única coisa que tem que fazer é estar a olhar para o ecrã, a receber toda aquela informação. Claro, depois há documentos que podem fazer download e tudo o resto. Portanto, o grande desafio na altura foi primeiro a migração do docente para um contexto de formação online e também quase a evangelização do aluno para o benefício que pode retirar com a formação online, sem nunca pôr de parte outras experiências de formação presencial, como é evidente. Diz uma coisa, esse desafio, enfim, que obviamente ficou facilitado pelo contexto que estamos a viver, que estávamos a viver na altura, de toda a gente estar em confinamento e tal, portanto, veio empurrar certamente o negócio da formação digital, mas os formadores estavam tipicamente, e ainda estão em larga medida, eu diria, formatados para a realidade presencial, ou no mínimo para uma realidade síncrona. Como é que que características é que tem que ter, ou como é que um formador se tem que adaptar para ser um bom formador presencial, mas também um bom formador para um curso gravado? Pá, repara, tu não consegues perceber isso logo à primeira, não é? Porque, ok, com alguma experiência, se fiz um formador a atuar em contexto presencial, tu já consegues dizer tipo, se ele vai conseguir ter competência num ambiente online ou não. Pá, que tem a ver com a relação com a câmara, com tipo, muita espontaneidade também não é desejável no formador online, porque há muitos que se queixam, mas eu gosto de mexer, eu gosto de ir daqui para ali, eu gosto de apontar, eu gosto de ir aqui, de ir ali, portanto, consegues tirar logo ali alguma informação para conseguires perceber se aquele é o educador ou o formador ideal. Depois tem esta questão da relação com a câmara, não é? Que é muito diferente. Aliás, eu passo muito essa mensagem. Olha, imagina que os alunos estão dentro da câmara, ok? O fixar de olhos na câmara e tudo o resto, Okay. tudo isso é uma aprendizagem, mas também senti, e estava a dizer isto há pouco, que muitos docentes já sentiam que isto ia migrar para o online, e que era bom estarem à frente, não é? E que era bom começarem a recolher já alguma experiência nisso, e portanto esse entusiasmo, essa motivação parece-me meio caminho andado para conseguirmos depois transformar essas crenças do presencial em competências online. Mas claramente há formadores, como tudo na vida, que conseguem entregar melhor, que Sim. conseguem impactar melhor também quando estamos em ambiente online. Quais são aquelas duas ou três coisas que tu dirias para quem nos possa estar a ver ou ouvir agora que têm que trabalhar para conseguirem realmente aumentar o seu impacto num curso gravado? Repara, eu acho que neste tipo de entrega de conteúdo, primeiro, a objetividade é essencial.
Ou seja, tudo que sejam tentativas de interação que não resultam num contexto online, evidentemente devem ser eliminadas e, portanto, devemos ser extremamente objetivos. Depois, questões como eu te estava a dizer, tipo este conforto na relação com a câmara, que vai aparecendo com o tempo e com a experiência e tudo o resto, eu também não me sentia especialmente confortável e com o tempo, que remédio, não é? Que remédio e fui adquirindo essas competências também. Vocês ensinam os vossos formadores a fazer isto de alguma forma? Tem Certo. algum onboarding para nesta Sim. área ou assim? Por norma, eu monto uma pequena sessão formativa e, para dizer a verdade, aqui que ninguém nos ouve, muita da informação que eu passo é daquele tal curso que eu fiz logo no início, sabes? Tem a ver com a posição das mãos, o gesticular, tem a ver com explicar-lhes, ok, agora vai estar a ser filmado do umbigo para cima e, portanto, tipo, nós queremos ver sempre as tuas mãos, não queremos as mãos imóveis, não queremos que estejas a balançar, ou seja, vou passando uma série de indicações a nível de postura corporal. E depois, também dou sempre um exemplo, e este não veio lá nesse curso, que é técnicas de engajamento. Falo sempre, tu és mais ou menos da minha idade, Hugo, e portanto deves-te lembrar do Dragon Ball, do Son Goku e afins, não é? E o Dragon Ball fazia uma coisa que nós éramos miúdos e não entendíamos, mas que era uma técnica de engajamento incrível, que era, os primeiros 5 minutos do episódio era a falar do episódio anterior, ok? E falavam, tipo, no episódio anterior aconteceu isto, aquilo, depois tinha ali para aí 15 minutos de conteúdo efetivo novo. Depois os últimos 5, 7 minutos é a falar do episódio a seguir. Chamado cliffhanger, né? Exatamente, e tu ficavas ali mesmo, tipo, o próximo episódio é Tens que que vai ser ver. espetacular, meu. Vou ter Lá mesmo ia, que ver lá o ia mais um próximo, percebes? intervalo ou mais uma aula. Isso. Portanto, aqui também entrega algumas competências no sentido deles conseguirem fazer uma ligação primeiro entre o que passou anteriormente. Porquê? Porque o aluno pode não estar a assistir tudo de enfiada, pode ter assistido a 1, 2 episódios e depois voltou 4, 5 dias depois. Por isso é bom, tipo, perceber, ok, ele falou nisto na aula anterior, e depois também deixar esse docinho de, mas olha, a seguir é que vai ser mesmo fixe, meu, porque eu vou falar aqui de uma coisa que vai ser espetacular e que vai mudar a tua vida, percebes? Portanto, eu a seguir vou falar disto, daquilo e daquilo. Ricardo, isso é de facto uma área fundamental, que é este, vamos por assim, engajamento, esta adesão ao conteúdo para que as pessoas possam consumir o produto até ao fim, não é? E sabemos que, nomeadamente na formação online, desde logo na síncrona, há uma tendência brutal a que as pessoas não terminem o consumo do conteúdo e, portanto, obviamente, depois o impacto da formação será sempre menor do que o esperado. Já deste aqui algumas dicas, nomeadamente nisto, na forma como o formador pode, enfim, de alguma forma, deixar no ar o docínio, como disseste, da próxima aula, e que mais cuidados é que se pode ter para levar a que o aluno, o formando, possa chegar até ao fim, seja no desenho da plataforma, a própria dinâmica da plataforma, seja na forma como está construído o produto, que outras coisas é que são fundamentais para conseguir este engajamento? Eu acho que o aluno deve perceber claramente qual o benefício de estar a fazer aquele curso em formato 100% assíncrono ou em formato online. E eu acho que essa magia está na edição dos vídeos, ok? Está na forma como tu apresentas a informação de uma forma mais visual. Claro que tudo isso começa na preparação e na definição dos guiões por parte dos formadores, que me parece essencial que nessa altura exista já um acompanhamento. Eu acredito também, e agora tenho acreditado cada vez mais, sobretudo nesta minha ligação com a universidade, que o aluno aprecia a variabilidade de formatos de conteúdos a ser apresentados. Como assim? Okay? Se, por exemplo, migrarmos de uma videolição, que é tipo uma aula daquelas mais típicas em que o aluno está a olhar para ali, para um formato de entrevista, por exemplo, ou seja, dizer-te, olha, estamos a falar, por exemplo, de liderança no treino. De seguida, vão poder assistir a uma entrevista que foi conduzida com o José Mourinho sobre isto, aquilo. Ou seja, se sairmos de um formato em que eles já estavam mais rotinados por um outro formato, eles vão apreciar isso, vão despertar um pouco para... Certo. Vão despertar, percebes? Mas isso acontece connosco também, não é? Claro. Qualquer estímulo fora do estímulo que estávamos habituados a receber
vai nos fazer despertar, e por isso procurar outros formatos também parece-me essencial. No futebol em particular, pá, tudo que tenha verde na perspectiva do campo de futebol, do campo de futebol, do campo de futebol, também atrai muito a atenção dos alunos. Pá, tudo tem a ver com edição de vídeo, de pá, circulações táticas dos jogadores e tudo o resto, com aquela bonecada dos circular os jogadores e tudo o resto, métricas disto e métricas daquilo também atrai muito. Portanto, para conseguir que, além desse engajamento que é feito com essas estratégias, apontar para uma variabilidade grande de formatos para que pá, o aluno sinta que, ok, a qualquer momento eu vou ser surpreendido e, portanto, melhor é ficar aqui até ao fim. Olha, eu ainda te vou perguntar sobre a plataforma, só que queria aproveitar o que estás a dizer para fazer a seguinte observação ou pergunta, que é, quem nos possa estar agora a ouvir, ouvir o teu testemunho, poderá dizer, epá, também gostava de estar na formação gravada, só que isto é complicado e parece algo realmente caro. Duas coisas. Primeiro, como é que se reduzem estes custos? Porque efetivamente fazer a coisa tudo by the book pode ficar caro. E segundo, como é que se pode contornar esta necessidade de dinheiro, ou de tanto dinheiro, para aqueles que estão a começar e ainda não têm todos os recursos? Repara, nós quando começamos, e por acaso eu sei que tu conheces o Rui Cunha também, que começou este projeto comigo na altura, Uhum. e eu lembro quando nós fazíamos um live webinar a ser transmitido para aí no Facebook ou no YouTube ou coisa do género, era preciso no mínimo estarem duas pessoas a operar. O Rui estava a operar no OBS, fazer as misturas e tal, e a lançar, e eu estava a tratar tipo da entrevista, da conversa, o que seja. E evidentemente que com o tempo surgiram imensas plataformas, nós costumamos utilizar o StreamYard agora para, que é um one-man show, tu consegues fazer tudo sozinho, não precisas da ajuda de ninguém, e o que acontece é, com a perfusão destas plataformas e destes sistemas, mais players entraram no mercado e tu, se queres ser uma referência no mercado, tens de estar a fazer melhor que os outros, ok? E o melhor que os outros passa pelo que estás aí a fazer, aí tal, estás num estúdio, aí tal, isso é uma coisa diferenciadora, não há dúvida nenhuma. Por isso, para aqueles que querem entrar aqui no mercado nesta altura para fazer isto, pá, tem que haver o mínimo dos mínimos, ou seja, a qualidade tem que estar garantida. Pá, e Já a não basta aquela qualidade coisa muito não, isso já não rudimentar, não é? é isso. Pá, porque, pá, repara, há tanta gente a fazer tanta coisa O que cliente já se está tu mais entras para. exigente, não é? Exato. Pá, repara, e às vezes até nem pá, é o vídeo, é a qualidade de áudio, eu acho que a qualidade de áudio é essencial. Exatamente. E deixa-me dizer como é que eu quando comecei a Soccer Hub, uma das minhas grandes motivações era poder viajar, que era tipo, pá, ok, agora vou à Importante. Alemanha filmar um curso com, tal e qual. Vou à Alemanha filmar um curso com este, agora vou à Inglaterra filmar um curso com aquele, agora vou à Alemanha filmar um curso com aquele. Bom, e, e comecei a experimentar equipamento, e nesse curso que eu disse que falei, eles passam um pouco por isso, que é pá, ok, os balões do IKEA, aqueles de papel, tipo aí tal, as lâmpadas lá dentro, pá, cheguei a montar ali uns sistemas, fui eu próprio que liguei aquilo, pus umas extensões e tudo o resto, acabei por ser eu a fazer quase tudo. Pá, comecei na altura a gravar os cursos com esta câmera que estou a utilizar agora, que é uma webcam, ok? Uhum. Pronto, entretanto foi evoluindo, e por isso eu fui experimentando vários tipos de equipamento, mas sempre com uma perspectiva de, pá, tem que ser transportável, tem que ser uma coisa que eu, pá, pegue e consigo transportar, ok? E, e nesta altura, penso que cheguei ao kit, que é um kit fixe, pá, que é económico e que eu consigo levar para todo lado, mesmo muito. Pá, e quando se grava um curso nosso, apesar de ser com equipamento que não é equipamento de topo, não notas grande diferença. Ou seja, alguém com um olho que não seja tão treinado como um especialista em multimédia não vai dar pela grande diferença. Portanto, eu diria que tu consegues um kit, pá, sei lá, tipo, olha, estas luzes, por exemplo, que é uma coisa super estreitinha que dá para transportar Uhum. e tudo o resto, pá, que tenho 3 destas, pá, mandei fazer um roll-up daqueles, pensei tipo, ok, queria uma coisa que pudesse pôr um fundo virtual, mas que pudesse ser transportável. E pedi para fazer um roll-up, só que em vez de ter uma promoção qualquer, é só o fundo verde.
e já tem a É o estrutura chroma key, não transportável é? também. Chroma key, pá, mas transportável, portátil. Pá, depois o microfone que eu utilizo agora de lapela para gravar os curtos, pá, é um microfone que custa 80 euros, 100 euros. Portanto, para terminar, Não é preciso pá, eu também acho, um investimento milionário, não não, é? não. Pá, eu diria que pá, se tu, com um investimento de 500 euros consegues ter o equipamento mínimo para começares a fazer alguma coisa e para quem está do outro lado perceber assim, ok, há aqui alguma preocupação. Depois, e só para terminar, Hugo, há que saber operar estas coisas, meu, percebes? Há que saber operá-las. E se queres ser um one-man show, como eu fui durante muito tempo, perdi muito tempo a perceber como é que as coisas funcionam, perceber a importância da luz neste processo todo, que era uma coisa que É se calhar até complicado, não é? e perceber, ok, como é que a iluminação tem que estar a incidir no chroma key para depois conseguir fazer o recorte e tudo o resto. Isso, o que é que eu São fiz? horas de trabalho, não é? Comprei mais 4 ou 5 cursos no Udemy e fui aprendendo a partir dali, meu. Portanto, eu sou um consumidor de cursos online também. Boa, boa. Mas alguma sugestão para que o processo, já nem digo só a questão da recolha da imagem e edição, mas que o processo como um todo, desde logo na articulação com o próprio formador, seja mais eficiente? Eu acho que só há espaço agora para conteúdos que possam ser inovadores, meu. Coisas diferenciadas. Como eu te disse, nós na área Como é do que desporto avalias? e na área do Como é futebol que, em desculpa lá, particular. como é que avalias para construir em cima disso? Como é que tu avalias o que é que vai ser o próximo curso em que merece apostar? Ok, de duas maneiras. Ou é um tema que de repente me saltou mesmo assim à vista e vou procurar um docente ou um formador que consiga entregar esse conteúdo, ou faço ao contrário, que é tipo, este gajo já tem autoridade, por isso o que é que tu gostarias de falar, percebes? Por isso das duas uma. Ou é mesmo um tema, claro que sei lá, nós recentemente lançamos um curso com o João Luís, o João Nuno, bom, não Fonseca. importa, Fonseca, sobre, sobre um conceito que até nem há traduzido para português, chama-se jogo de ubicação, e eu, por norma, gosto dos nomes que apesar de não serem SEO friendly, Uhum, uhum. nomes que a malta veja aquilo, mas o que é isto? Eu vou ter que fazer este curso porque eu não sei o que é isto, percebes? E, portanto, gosto muito dessa ideia também. Claro, depois para promover e para fazer como eu te disse, já há tanta gente a fazer Estamos agora a tanta ouvir um bocadinho coisa. com interferência, Estás a ouvir com interferência ainda? ligeiramente. Foi aí um segundo. Experimenta agora, por favor. Quando mexeste, a última vez que mexeste aí o microfone, houve um momento de força. Estás a ouvir bem? Agora sim, está ótimo. Ok. Por isso que estava a dizer, tipo, há uma profusão tal de conteúdos que ou consegues ser diferenciador, seja no formato, seja no conteúdo em si, ou então vais estar a fazer mais do mesmo e, portanto, os resultados Portanto, vão uma ser das formas que tu esperados. segues é algo que te desperta a atenção e, portanto, Certo? baseias também no teu insight de alguém que já tem experiência no setor. Mas algum outro mecanismo que possa ser seguido para que um empresário de formação ou de uma empresa de formação, um gestor, possa escolher os seus produtos? Alguma sugestão? Sim. Como tu sabes, mais uma vez, eu venho da formação presencial Uhum. e mais no âmbito nacional, e nós sabemos, se queremos fazer chegar a informação sobre a promoção de um curso cá em Portugal, nós conhecemos os canais, sabemos, se isto for para o jornal, ou se for para aquele, ou para ali, provavelmente toda a gente vai ficar a saber, não é? A nível global as coisas são diferentes, e na altura, como eu não percebia muito pouco sobre isso, reuni-me de pessoas que já percebiam mais do que eu. E essas pessoas ensinaram-me, tipo, tu se calhar antes de definires um nome de um curso ou de um tema, há aqui uma série de estratégias e instrumentos que te permitem saber o que é que as pessoas estão à procura, não é? E percebi que isso de facto é útil, porém é caro. É caro na perspectiva de tens de ter Fazer bons testes. especialistas, exatamente, fazer testes e Google, coisas do sobretudo género. isso, e sobretudo teres especialistas bons que saibam trabalhar isso, não Pois é? é. E isso, e repara, ou consegues já algum volume que te permita um investimento bom nessa área,
ou então vais ser sempre o quarto ou o quinto cliente de uma empresa qualquer que te está a prestar um serviço, mas que aparece a zona, ou aparece esta ou aquela, e põe esse cliente em primeiro lugar e encosta-te indefinidamente, percebes? E, portanto, há de facto esses mecanismos e essas formas de tu olhares para o mercado e como estás a vender um produto a nível global, os dados revelam-te coisas, revelam de facto o que é que as pessoas estão à Mas procura. o teste que estás a dizer é que o teste para fazer em condições pode ser, Certo, já caro, pode ser uma barreira em si mesmo por causa do certo, custo, né, e dos recursos exatamente, humanos necessários para o fazer. Isso é de facto um exatamente. ponto fundamental. E eu aproveito para te perguntar o seguinte: isto é uma empresa, tem sempre desafios, e uma empresa na área da formação, certamente também tem os seus desafios específicos. Quais é que tu achas que são os grandes desafios, os principais desafios que os empresários da formação com o que podem contar? É a Pá, criação do curso, é a sua venda, é o serviço ao cliente, é a gestão operacional, é o quê? estamos a falar de formação online ou estamos a falar de Formação formação como no um seu... todo, mas se quiseres Sim, afunila para o que quiseres. sim, eu acho que os desafios são diferentes, se o contexto é global ou se é nacional, portanto, os desafios vão ser todos muito, muito diferentes. Eu acho que, começar pelo início, se me dissessem, opá, Ricardo, olha, tenho aqui a ideia de lançar um projeto de formação presencial em Portugal na área do futebol, eu dizia tipo, não esquece, isso tipo é a década de 90, na perspectiva de que ehm, já há muita oferta no mercado, os preços baixaram drasticamente, eu acho que as margens são mínimas, Uhum. e tu ou consegues escalar rapidamente e passares de uma sala para 100 pessoas para uma sala para 1000, por algum motivo, alguma magia que possas executar, ehm, só assim é que se vai justificar. Porque, opá, como eu te disse, eu na altura na Quest, nós fazíamos, porque não havia concorrência, um curso de 4 dias nós vendíamos 800, 900 euros. Hoje é Mas, impensável, não é? completamente. Nós na altura tínhamos um curso de agenciamento, que era um curso de um dia de preparação para o exame de certificação de agentes licenciados da Federação, que nós cobrávamos por um dia de formação 1000 euros, percebes? Um, e agora esses preços são absolutamente inaceitáveis porque na verdade, a concorrência veio esmagar muito o preço. Claro. E eu acho que erradamente veio passar aqui muita ideia que a formação é barata, okay? Que tu podes fazer um dia de formação e pagar 30 euros ou 40 ou É verdade. 50 ou o que seja, Ou percebes? zero, Ou zero, ou para teres zero. Já um parece aqui no Porto aqueles que andam a fazer tours turísticos gratuitos e que depois dizem tipo, paguem-me o que quiserem, aham. percebes? Ahm, acho que é desvalorizar muito a formação. É chamada race to the bottom, como o Seth Godin diz, alerta que toda a gente começa a baixar o preço e um baixa preço e outros vão por aí abaixo e a certa altura todos perdem, é Pois o é, risco, não é? exatamente. É. E acho que aqui em Portugal aconteceu claramente isso. Primeiro, naquela fase inicial, como eu te disse, da ideia de que a formação devia ser o governo a providenciar, isto se Uhum. calhar tipo há 20 anos a ideia que prevalecia era esta, e havia que desmistificar essa ideia de que não, tipo, tu se queres crescer como profissional, tens de ser tu à procura daquilo que é essencial para ti, para tu cresceres. Depois houve a fase que nós estamos atual em que entraram dezenas de players, centenas de players, que fizeram com que de facto os preços e as margens baixassem. Portanto, um, é muito desafiante entrar num negócio deste género, nesta altura, pensando numa lógica, na minha opinião, nacional ou numa lógica em que não consiga se escalar, porque a margem que existe é muito reduzida. Okay? A escalabilidade é Um, um grande desafio, não é? certo, certo. E o único Pá, caminho é a internacionalização? eu diria que sim, ou a internacionalização, ou então fazer o que nós fazemos, que baseados aqui, um, produzimos Vendes para produto fora, não é? que é vendido, que pode ser vendido globalmente, ok? Claro, é uma Pá, forma de internacionalizar de certo. todas as maneiras, Pá, não é? o que é que vai acontecer, só para terminar esta ideia? Um, na Soccerhub nós começamos a ser abordados por empresas ou parceiros educacionais de países em que o inglês não é falado muito bem, ou os clientes deles não entendem muito bem inglês, no sentido, olha, vou legendar os teus cursos ou vou dobrá-los e vou comercializar aqui no meu país, percebes? Um, Isso é uma e realidade, está a acontecer? está a acontecer, está a acontecer. Boa. Nós já estamos muito fortes no Japão com um parceiro que nos Uau. está a fazer isso.
estamos a fechar agora com um parceiro para o Médio Oriente, para tudo que tem a ver com tradução para, aliás, neste caso será dobragem. Mas nesse caso não usas a tua plataforma, portanto usam as plataformas dos parceiros, é isso? Isso e vai depender muito também da forma em que eles estão habituados a comprar cursos, por exemplo. Claro. No Japão, foi o que eu percebi, para eles não faz sentido fazer um curso se não existir uma avaliação formal no fim. Okay? Eles quase que legitimam aquela formação com uma formação, com um teste final no fim. Epá, alguns deles, até quando são cursos um pouquinho mais longos, que eles depois pegaram em vários cursos nossos e juntaram-nos todos num. O japonês tem que ir a uma sala, tem que ir fisicamente fazer o teste, ou seja, para eles só tem seriedade se for assim. E, portanto, tu tens que te adaptar. Ok, exato. Agora, foi a ideia que eu tinha também, foi muito do género. Desculpa, vou. A ideia que eu tinha foi, vou pôr isto em inglês e vou vender no mundo inteiro. Não é bem assim, depois, não é? não. E à medida que ias fazendo, enfrentando pequenos desafios, eu lembro-me que nós na altura começamos a vender com um único meio de pagamento, PayPal. E na Turquia o PayPal não funciona. Aí tínhamos turcos a queixarem-se, a dizer, eu não consigo pagar com PayPal e tal, pronto. Introduzimos outro meio de pagamento. E depois percebemos que, afinal, temos que fazer mais isto, ou seja, tu vais percebendo as you go, não é? Claro. E às vezes Diz uma demora coisa, tempo. e teres formadores de outros países, eventualmente mesmo formadores que tu não conheças pessoalmente ou que não conheças tão bem, imagina, pegando esse exemplo do Japão, lá está, porque comprar um curso dobrado ou legendado não é exatamente o mesmo de consumires um curso na tua língua nativa, não é? Há alguma possibilidade ou algum plano que vocês têm para fazerem cursos com formadores de outras terras, para serem mais Epá, nativos? eu acho que é ser muito ambicioso, muito ambicioso, sabes? Eu acho que comunicares, e nesta altura, tipo, eu não digo que nós comunicamos a nível global porque não chegamos a muitos sítios, porque a nossa forma de comunicação está pensada numa lógica ocidental, ou seja, são mensagens que tu entendes em determinadas partes do mundo. E, ok, está em inglês, nós sabemos para onde é que vendemos, sabemos que, nesta altura, 40% das vendas são para os Estados Unidos e para o Canadá. De resto, eu diria que mais 20% para Austrália, Nova Zelândia, Médio Oriente, países nórdicos, e depois o resto tipo, fragmentado um pouco por todo lado. Mas depois tu vês, por exemplo, que na América Latina vendemos quase zero. Ok? Vendemos quase zero. Porquê? A Porquê? barreira do preço? Não, a barreira da língua. A barreira da língua. Pois. Barreira da língua, não só na língua em que o curso é entregue, mas na forma como tu estás a comunicar. Nós comunicamos 100% em inglês, e a América Latina, na generalidade, não entendem o inglês e não estão habituados, ou seja, e para escalar nessas realidades, eu só vejo uma forma, que é angariar um parceiro local que trate da legendagem e da comercialização nesse país. Ou então, tens uma estrutura gigantesca que consiga fazer isso in-house. Agora, isso é uma coisa que eu não quero para mim, eu não quero ter uma estrutura gigantesca, isso para mim é claro. Portanto, só há uma solução, que é encontrar os parceiros certos em cada parte do mundo, em sítios em que nós somos ineficientes a comunicar, em que eles Eles possam possam fazer pegar no esse nosso caminho. produto. Diz? E que eles possam fazer esse caminho, não é? Exatamente. O caso do Japão foi claramente isso, em que nós encontramos um parceiro, que até foram eles que nos abordaram, que já tinha uma base de clientes bastante grande na área da formação, na área desportiva, e disseram, olha, parece-me perfeito, nós pegamos nos vossos cursos, legendamos, comercializamos, juntamos em pacotes, chamamos depois a malta para avaliação, e para te dizer que um curso que nós vendemos aqui por 10, eles lá vendem por 100, percebes? Porque agregam esse valor que eles entendem que é essencial para venderem nesse país em particular. E, portanto, eu acho que tu nunca vais descobrir todas as realidades de toda a parte do mundo. Claro, Não tem chance. Não tem certo, e chance. isso seria preciso de facto uma dimensão gigantesca. Vocês estão, portanto, apesar dessas restrições,
posicionam-se para o mercado internacional, desde logo tudo que é em inglês, não é? Ora, se isso permite naturalmente alargar o mercado e, portanto, aproveitar uma oportunidade, não deixa de se exporem a uma enorme ameaça, que é também, há o reverso da medalha, que é, são passíveis de concorrência de qualquer player internacional que esteja no mesmo setor. Como é que uma empresa, nomeadamente uma empresa que não seja gigantesca, operada aqui a partir de Portugal, pode ombrear com eventuais concorrentes internacionais? Eu costumo dizer, aliás, e desde que a Soccerweb entrou no mercado, eu tive a oportunidade de falar com alguns dos concorrentes que entraram depois, já com investimentos bastante substanciais por trás. Por exemplo, o The Coach's Voice, eh, provavelmente será tipo o esforço na área da educação, na área do futebol, mais suportada por capital. Aliás, os primeiros 2 anos de atividade deles foi só construir base de dados, era oferecer conteúdo, Claro. angariar leads. Isso é A preciso ter primeira dinheiro por conversa, trás, de facto. exatamente, a primeira conversa que eu tive com o CEO na altura, e ele disse-me que ainda nem sequer sabiam o que é que iam fazer com as leads. Okay? Claro. Estavam a angariar a base de dados e depois, mais à frente, iam pensar o que é que haviam de lhes vender. Não é? Depois, entretanto, criam da Coaches Voice Academy e começam a oferecer, a promover e a comercializar cursos mais num formato de subscrição, um, apontado sobretudo para treinadores de futebol. Portanto, sim, isso é verdade, entram players cada vez mais fortes no mercado, com capital por trás, mas isso é bom sinal. É sinal que têm uma expectativa de retirarem rendimento disso, não é? Portanto, significa, de alguma forma, validam a existência do mercado. Exatamente, certo. Mas não há um Certo. risco de, nestes negócios baseados claramente na internet, negócios digitais, haver aquele fenómeno do winner takes it all. Portanto, que fazem mega lançamentos, etc. E, portanto, vão Repara, comer sim, uma parte fundamental do negócio. sim, eu acho que mesmo operando ao nível global, nesta área em particular, neste, que é um nicho, o nicho dos técnicos de futebol e dos profissionais de futebol, é um nicho ainda. Eu acho que nunca vai ser um negócio grande o suficiente para que exista um player que comece vá, a esmagar os outros. Acho que vai sempre haver aqui microespaços para cada um operar. E como eu disse, o da Coach's Voice aponta muito, sobretudo, para a área do treino, ok? Muito para a área do treino. E muito para a entrega mais de exercícios, para a prática e tudo o resto. E eu continuo a achar que a Soccer faz uma coisa diferenciadora, e se calhar não deve vender tanto quanto vendo a do Coach's Voice, mas nós vendemos conhecimento, ok? Vendemos o conhecimento acabadinho de sair das universidades, o conhecimento saído mais atual, e por isso acabamos por ser aqui um pouco diferenciadores. Mas isto, repara, eu costumo dizer que a Soccer é a minha conta poupança reforma, porque vai dando sempre, está sempre a crescer. É certo que na altura da pandemia cresceu brutalmente, mas está sempre a crescer, o que me dá um indicador que se calhar daqui a 10 anos, no ponto que nós estamos, vamos estar 10 vezes melhor, mas tenho a convicção que nunca será um negócio multimilionário. Tenho essa perfeita convicção e isso, na verdade, também me deixa até um pouco confortável, porque sei que estes negócios, quando crescem muito, depois têm equipas gigantescas, depois têm desafios gigantescos, não só a nível de pirataria, como a nível legal e tudo o resto, e portanto, deixam-me aqui numa posição assim relativamente confortável. Oh, é uma boa Um, perspectiva. sim. Olha, e diz-me uma coisa, o que é que tu sentes quando tens o tal ruandês a inscrever-se num curso, ou quando tens imagina, um feedback extraordinário de um curso qualquer, Assim, ou tens um curso cheio, qual é a sensação? eu disse que uma das minhas principais motivações da Soccer era viajar, porque gosto muito, mas na realidade nós, né, de interagir e de aprender com outras pessoas e tudo o resto, e de aprender noutros contextos. E isso também depois acontece quando tu consegues fazer chegar a tua voz um pouco por todo o mundo. E não só essa lógica de ver que houve o cliente que comprou, e há um ou outro ou vários que depois escrevem reviews a dizer, tipo, eu nunca pensei ser Hum, possível por este preço estar a ceder a este conteúdo.
Depois também há tipo, há outros que é, pá, estive no Canadá há uns 2 anos, antes da pandemia, pá, e veio malta ter comigo, tu és o homem da Soccer Up, tipo, e tal, vemos os teus webinars, compramos cursos e tal. Para mim em particular é um sentimento mesmo de concretização mesmo muito grande. Sinto mesmo, pá, Alguma história especialmente marcante que te lembres? epá, repara, olha, estavas a falar de, nós experimentamos também fazer um género de upselling de um curso nosso. Foi, ok, nós já tínhamos ali tipo uma base bastante grande de compradores do curso e vendemos uma masterclass. E nessa masterclass a ideia era que pudessem juntarmos malta em grupos e tudo o resto, e cada um deles tinha que fazer um trabalho. E tínhamos um grupo, e nós tentamos agrupá-los por continentes. Eram para aí tipo 30 alunos ou coisa do género, tentamos agrupar por continentes. Tínhamos desde um gajo, tipo, estava em Hong Kong, numa daquelas torres em que vias tipo o fundo, tipo o trânsito, os aviões, aquelas coisas todas, como um que estava no Sri Lanka, no supermercado do pai, no armazém do supermercado do pai, meu. Tipo, que vias tipo ali, ele tipo, às vezes saía porque passava uma galinha por trás dele, e isto tudo num mesmo ambiente, meu, percebes? Estás a sentir que estás a Portanto, ligar o mundo, não é? é uma sensação mesmo muito, muito fixe, meu. É uma coisa mesmo muito fixe. Boa. Olha, e qual é o ponto de situação agora da Soccer Hub e para onde é que vai? Nós estamos aqui, confesso, aqui num momento em que estamos a repensar o negócio e tem muito a ver com aquilo que eu te estava a dizer. Quando estes players começam a se aproximar de nós e querem comercializar os nossos cursos noutros contextos, e sabendo que o grande desafio aqui é comunicares de uma forma eficiente, recorrentemente, consistentemente, e isso traz-te um custo grande, em repensar eventualmente um modelo de negócio, isto está, tipo, também ninguém nos está aqui a ouvir e, portanto, está tudo bem. Estás a ponderar transformar-te mais em produtor e menos em distribuidor, é isso? E certo, sim. Ter quase um showroom, ok? Onde diferentes parceiros podem chegar lá e dizer, olha, eu quero este, eu quero aquele, eu quero aquele, eu quero aquele. E eu disse, ok, está aqui muito bem, leva. Nós criamos aqui uma plataforma em que conseguimos motorizar as vossas vendas. Vocês fazem um esforço todo de comercialização na vossa área. Nós ficamos com X, vocês ficam com Y. E tiramos este esforço gigantesco de comercialização, promoção, divulgação e pomos esses ónus do outro lado. Boa. Vamos estar atentos àquilo que vocês vão fazer. Ricardo, diz uma coisa, só porque há bocado tocámos no assunto de plataforma. O que é para ti uma plataforma? Quais são as características que a plataforma tem que ter para ser útil? E nós aqui também temos uma plataforma, o Giganton. Enfim, tem diferentes características, inclui também uma LMS, vende, enfim, gera formação. Mas o que é que tu, ao longo, porque vocês foram desenvolvendo a vossa solução, não é? O que é fundamental para uma plataforma ser aquilo que é necessário para o negócio da formação? Repara, primeiro, esse continua a ser o grande problema, não é? Que é o desenvolvimento da plataforma, a melhoria da plataforma, a adaptação também aos contextos atuais e tudo o resto. Mas, bom, o primeiro grande desafio foi todo o processo de automatização e de automatização de checkout e tudo o resto. Esse foi um grande desafio e na altura quer o Rui, quer o Nuno ajudaram-nos bastante em facilitar todo o processo de compra. Um outro desafio agora que estamos a enfrentar também tem a ver com, nós estamos a passar pelo processo de certificação de IGERT, por alguns motivos. É certo que isso não nos vai trazer muita credibilidade a nível global, mas achamos por bem também fazê-lo. E há esta necessidade de adaptar também a este contexto em particular nós necessitamos de recolher dados, porque os dados são necessários para o processo de certificação, porém não podemos impedir o cliente de comprar rapidamente e, portanto, a plataforma tem que responder a essas necessidades. Depois, a nível de experiência do aluno, de facto, é que seja fluida e que funcione bem em qualquer parte do mundo, não é? Nós sabemos que, por exemplo, na China só com VPNs é que eles conseguem funcionar, mas isso, pronto, já sabemos, já conhecemos esses desafios. Mas é um trabalho sempre inacabado, não é? O desenvolvimento da plataforma. Portanto, é preciso, quem quiser fazer esse caminho do zero tem que estar disponível para investir tempo e dinheiro, não é? Certo. Sei lá, eu olho para isto assim um bocado
desta forma também, que é, nesta altura, quem está a ganhar mais dinheiro a transacionar jogadores são umas figuras novas agora que se chamam brokers. Os Sim, brokers não agenciam diretamente, representam os interesses de ambas as partes. Pá, é certo que para chegares a broker tens que criar uma reputação grande como agente antes, primeiro, não é? Precisas ter uma série de relações privilegiadas, mas depois estás ali numa posição muito confortável que é, pá, tipo, eu não tenho stock, eu não tenho, pá, sou eu sozinho, e as pessoas vêm ter comigo para que eu possa resolver este problema. E, portanto, eu acho que o desejável é chegar a essa posição. E desejavelmente, nos próximos tempos, eu gostaria de sentir que conseguiria estar nessa posição de broker de cursos online, em que existe de facto este portfólio, pá, quem quiser leva, traduz, faz tinta para uma linha e comercializa, porque o grande esforço, como eu te disse, primeiro é a criação da plataforma, é o desenvolvimento da claro. plataforma. Pá, eu lembro-me E a sua tantas vezes comercialização que depois dos cursos, não é? pá, comercializar, pá, mas o sufoco pá, quando eu lembro quando nós lançamos aquelas campanhas tipo Black Friday ou coisa do género, quase aconteceu em muitas delas. E na campanha de aniversário, em que pá, o site ia abaixo, eu sabia que estavam 100 pessoas a tentar comprar ao mesmo tempo e aquilo ficava ali naquela rodinha e eu começava a pensar, epá, eu tenho aqui 100 pessoas a tentar comprar um curso, pá, que me podia render tipo 3.000 euros ou coisa do género, tipo em 10 minutos e esta porcaria não está a funcionar, percebes? E isso traz-te uma ansiedade Claro. inacreditável. Depois, epá, uma das coisas também que eu fazia sempre, o meu layout aqui no escritório, eu tenho 3 ecrãs, tenho o do computador portátil, tenho aqui mais 2. Eu digo-te que durante os primeiros 2 anos de atividade, um ecrã estava só com o Analytics, só com o Google Analytics, Ok. em tempo real, para eu saber o que é que estava a acontecer, quanto tempo é que as pessoas ficavam em cada página. Pá, Parecia o setup de um day trader do mercado financeiro. exatamente, exatamente. Claro que tu podes ir depois buscar esses dados e tudo o resto, mas eu Claro. gostava de ver aquilo em tempo real para perceber o que é que estava a acontecer. Olha, aquele entrou na página, veio dali e agora está a sair para ali e agora entrou no checkout, mas agora recuou. Eh, pá, este é da Malásia, aquele é daqui. Só para Perceber o sentir, comportamento, não é? para perceberes o comportamento. E isso eu acho que é mesmo essencial, meu. Acho que é mesmo entenderes como é que a tua plataforma te está a encaminhar os clientes e o que é que tu podes fazer para os encaminhar de forma diferente, pá, é bem caminho andado. E para isso precisas de uma coisa que é dados, 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 dados. Tens um desafio que é, ok, onde é que está a pessoa que analisa os dados? Claro. Ok, temos aqui um gajo excelente para fazer análise dos dados. Quanto é que ele custa? Pá, uma fortuna, não podes pagar. Pá, então faço eu. Pronto, é isso. O cobertor é sempre curto, não é? E portanto É, há que ir vendo como é que vamos tapar o que mais importa. Tu claramente és uma pessoa com muita experiência neste mundo da formação, em diferentes papéis, e desde logo como empresário e pessoa que idealiza projetos. Estamos aqui a chegar à reta final do nosso tempo, mas queria perguntar-te se há alguma mensagem queiras deixar para quem está no mundo da formação, nomeadamente no papel de empresário, ou potencial empresário, ou gestor de alguma forma de empresas de formação, para que possam fazer crescer ou lançar negócios que sejam sustentáveis e impactantes. opá, sim, repara, e no negócio na internet senti isso ainda mais, que é essa questão da resiliência, que é, pá, eu lembro provavelmente do primeiro ano de atividade da Soccer Hub, tipo, sei lá, nós vendíamos, sei lá, 200 euros por mês, percebes? 100 euros por mês, passava ali dias e dias sem vender nada. Ehm, e isso é muito frustrante, porque tu sabes que tens que fazer o esforço, que fazes esforço recorrentemente e os resultados não aparecem logo, de todo. Ehm, é muito difícil criar um negócio em que à partida corre logo tudo bem e tu começas a faturar tipo milhões e corre tudo lindamente. E, portanto, eu acho que a resiliência é uma característica absolutamente essencial. A tal persistência, a consistência, ou seja, pá, se tu achas que é aquele o caminho e conseguiste até suportá-lo por dados, ainda melhor, pá, vai consistentemente nesse caminho. Eu lembro-me, e ainda há pouco estava a falar sobre isso, que
há uns anos atrás, em 2 momentos, primeiro na altura da Quest, quando fomos bater à porta da Federação e de outros, toda a gente dizia, vocês são malucos, não vão conseguir fazer nada aqui. E depois mais à frente, quando eu comecei a falar no online, e toda a gente dizia, o mercado não está preparado para isso. Se conseguíssemos entrar ou um pouquinho antes das coisas dispararem, tipo, é o ideal, porque não vais ter que estar ali muito tempo a insistir e a bater na mesma tecla. E, portanto, mais dia menos dia pode acontecer, ou então tens de saber qual é que é o momento de desistir também. Portanto, eu acho que essa resiliência, consistência, ou seja, não desistir logo à primeira, mas isso a malta já sabe. E essa clarividência para tomar as decisões certas, nomeadamente, se for o caso, como estás a dizer, sair, não é? Sair, certo. Porque, e depois procurar de facto o fator inovador, o que é que isto tem diferente de toda a concorrência, e de preferência para pensar global, pensar numa lógica de, ok, eu até posso começar por fazer aqui um curso numa sala para 10 pessoas em Vila Franca de Xira, mas o meu objetivo é testar o mercado para que daqui a 4, 5 anos esteja a conseguir fazer isto a nível global, porque senão não se vai conseguir escalar e não vai conseguir pelo menos ter uma dimensão interessante. Claro que se passa muito pelos objetivos de cada um. O meu objetivo não é claramente ter uma mega estrutura e ter uma empresa multinacional e multimilionária, não é esse o objetivo. E imagino que outras pessoas também possam pensar o mesmo. Mas de qualquer forma, eu acho que só vais conseguir sentir-te confortável e sentir-te recompensado quando vires que aquilo que tu produziste e que desenvolveste em Vila Franca de Xira, neste momento, está a ser falado um pouco impacta mais sítios, não é? Exatamente. Excelente. Isso. Ricardo Albeira, foi espetacular. Acho que quem nos possa ter dado este tempo, esta atenção, certamente aprendeu mais sobre o mundo da formação, sobre o mundo da internet, a formação online, sobre futebol, isto sempre com histórias na primeira pessoa e até contadas com muito, eu até diria que coragem e sem problemas em estás a partilhar, enfim, a tua experiência, nomeadamente algumas coisas menos bem conseguidas, e isso às vezes é muito fácil a malta só contar os seus casos de sucesso e as suas certezas. Não, partilhaste aqui dúvidas e coisas menos bem conseguidas ao longo do tempo, mas essa genuinidade de facto passou e eu agradeço sinceramente o teu tempo. Para terminar, Ricardo, onde é que as pessoas podem saber mais sobre ti, sobre o Soccer Hub e acompanhar o teu trabalho? Soccer Hub, hub-soccer.com, se escreverem no Google Soccer Hub vai ser a primeira opção que vos vai aparecer, a não ser que alguém agora esteja aí a fazer Google Ads à frente, que isso também acontece. Podem me encontrar no meu perfil de LinkedIn, Ricardo Albeira, conseguem conhecer-me um pouquinho mais ali, e do que precisarem, do que eu puder ajudar também. Aliás, ainda há pouco estávamos a falar aí com o teu colaborador, com quem tive numa palestra já há 5, 6 anos a falar de empreendedorismo na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, e portanto, nunca eu puder ajudar, estarei disponível, com toda a certeza. Obrigado, Ricardo. Boa sorte para os teus Obrigado, projetos. Hugo. Um abraço, obrigado pela atenção, obrigado.